Eu só vou falar um pouquinho para vocês o que é exatamente o projeto Experiências Transmídia, porque eu sei que há pessoas aqui que estiveram na primeira parte desse evento. Mas para quem não estava, ou para quem quer, para vocês se situarem, eu vou falar um pouquinho disso. Então eu só queria rodar aqui a apresentação do projeto. Obrigado. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Arthur Protásio, trabalho aqui na FGV, especificamente no CTS Game Studies. O CTS Game Studies é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de jogos que fica dentro do CTS, que é a sigla para Centro de Tecnologia e Sociedade. E é um projeto de pesquisa aqui dentro da FGV, que fica dentro da Escola de Direito. E aí vocês vão entender um pouco da conexão dessa parte com jogos. A gente tem diversas pesquisas na área de jogos, e a principal delas sendo voltada para a parte de proibição judicial de jogos, projetos de lei, liberdade de expressão, daí a ideia do vínculo jurídico. Também a parte de direito autoral, marcas, patentes. Mas a gente entende que, para discutir o jogo como mídia, há diversos, digamos assim, segmentos ou diversas ramificações que acabam sendo extremamente importantes nesse diálogo. E aí entra toda a discussão, especificamente do jogo eletrônico como uma mídia de expressão, como uma mídia cultural. E justamente adotando esse ponto de partida do CTS Game Studies é que a gente está fazendo esse evento, o Projeto Experiências Transmídia. Ele é uma organização, digamos assim, conjunta entre a FGV, especificamente o CTS, que é o Centro de Pesquisa do qual eu faço parte, mas também do PAC, que é o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, lá da FRJ, que é a gente e a FRJ, a gente está trabalhando junto nesse projeto, junto com a presença aqui na FGV do professor Ronaldo Lemos e na FRJ da Heloísa Buarque de Holanda, e também da Associação Cultural de Estudos Contemporâneos. Então, isso é só para vocês entenderem um pouco da nossa estrutura. E esse é um projeto que a gente está com patrocínio da Petrobras para poder realizar e divulgar mesmo, a promover esse diálogo, esse debate, que é o que vai acontecer principalmente hoje, essa discussão sobre as mídias, as narrativas digitais e especificamente transmediáticas, como é que a gente vê essas mídias conversando entre si. O objetivo do projeto, principalmente, é o seguinte, só para vocês entenderem. A gente tem a meta principal de estimular a reflexão crítica, divulgar o caráter cultural, artístico e expressivo das narrativas digitais, em especial os jogos. E quando eu digo jogos, eu estava até conversando com o Renato hoje mais cedo, a gente tem esse entendimento, jogos aqui não é apenas o que é top de linha, talvez blockbuster, o que chama principalmente a atenção, digamos assim, para a área do jogo eletrônico como o boom econômico. A gente está aqui abrindo realmente o termo jogo, e embora a gente esteja focado na questão da discussão do jogo como uma mídia digital, e não voltando para o jogo como, digamos, mídia analógica, mas a nossa principal preocupação aqui é entender como é que essa mídia que a gente vê tanto chamando a atenção em consoles, mas também no próprio computador ou em celulares, como é que elas muitas vezes têm uma conexão com outras, como a animação, como a literatura, por aí vai. Então a ideia é estimular esse debate, essa reflexão crítica. E os vínculos, como eu disse, com as demais áreas literárias e artísticas. E aí vem a parte, se antes a gente tem reflexão, no final a gente tem o que é outro objetivo nosso, que é incentivar a produção e desenvolvimento nacional de jogos independentes. Digo isso não só como desenvolvedor e pesquisador de jogos, mas também como uma pessoa que entende que o jogo como mídia, ele está ganhando um espaço significativo, mas é um espaço que, inevitavelmente, uma mídia sempre vem a partir da sua influência na inspiração de outras mídias. Em um dado momento, a literatura influenciou muito a produção do jogo eletrônico, e em um dado momento, o cinema influenciou muito a produção do jogo eletrônico. E a gente sabe também que isso não se limita ao jogo especificamente. Então, novas estratégias narrativas em mídias digitais e criar um espaço experimental de discussão e criação de novas narrativas em mídia eletrônica. A primeira parte, eu fico até curioso aqui para perguntar o seguinte: quem estava na primeira parte da Experiências Transmídia aqui? Tem um pessoal que estava no documentário. E a ideia era o seguinte, a ideia era a apresentação. A gente fez, na verdade, a estreia nacional do documentário The Game The Movie, que é um documentário focado na ideia da produção independente de jogos, mas mostrando que o produtor, o criador de um jogo independente, independentemente de onde ele seja, ele tem uma série de questões ali que são muitas vezes compartilhadas com outras mídias, da mesma forma como um escritor passa por determinadas dificuldades, ou como um pintor, ou como um compositor, assim o criador de jogos, entendendo a mídia como uma mídia criativa, artística e que passa por essas dificuldades. Então, a gente fez exibição no cinema, a gente apresentou, foi bem legal que depois da sessão em si, a gente também abriu um espaço para discussão, para que outras pessoas comentassem as suas impressões não só do filme, mas também de como elas se sentiam, se elas realmente se sentiam como os personagens abordados no filme e, digamos assim, influenciados daquela forma. E isso é um momento, digamos assim, de reconhecimento de terreno. Agora que a gente já falou um pouco sobre essa realidade de produção independente, a gente quer trazer essa parte para discussão.
Opa! Então, em primeiro lugar, a apresentação dos convidados. Eu vou pedir depois para cada um dos convidados aqui falar quem é, o que faz, qual é a área de produção, porque a ideia principal é que vocês entendam que essas pessoas que estão aqui produzem determinados segmentos, mas segmentos que, como o nome do Transmídia já indica, muitas vezes podem apresentar uma interface, mas isso a gente vai deixar para discussão. Aí depois a gente tem um breve intervalo, porque antes desse intervalo, a ideia é estimular vocês a pensarem durante esse intervalo, discutirem entre si possibilidades da gente abrir aqui realmente para um verdadeiro brainstorm, que vai acontecer depois, e um diálogo de, olha, há pessoas aqui que são da área de, por exemplo, desenvolvimento de jogos. Em que medida o desenvolvimento de jogos consegue trabalhar junto com a animação? Em que medida a gente consegue experimentar e pensar em algo novo? Em que medida vocês estão satisfeitos ou não com o que já existe de produção hoje em dia? E em que medida essa produção está simplesmente sendo a réplica de digamos assim, uma forma que a gente conhece há muito tempo, é simplesmente uma forma que às vezes busca monetização, mas não necessariamente a inovação. Enfim, isso são perguntas, na verdade, que eu estou lançando aqui, mas o objetivo é botar todo mundo para conversar. Eles vão se apresentar inicialmente, mas a ideia é que depois a gente possa, com que todos, qualquer um aqui, enfim, exponha suas opiniões e a gente, juntos, nós possamos pensar em possibilidades de projetos. Por quê? Porque aí vem a terceira fase. Essa é a segunda fase, a primeira fase já aconteceu, e a terceira fase, prevista para acontecer provavelmente no início de 2013, vai ser voltada para produção e exposição. Depois desse evento aqui de hoje, estimo eu aproximadamente nas próximas 2 semanas, a gente vai lançar uma chamada pública de submissão de obras, que é o que vocês estão vendo aí, para obras digitais que apresentem narrativas digitais e possam ser exibidas online. Ou seja, a gente não vai ter uma preocupação muito específica com o formato, desde que seja digital para poder ser disseminado. E a gente vai querer que as pessoas submetam suas obras para que, posteriormente, essas obras sejam expostas no formato de uma galeria, na festa, no final, que vai ser o evento final do Experiências Transmídia. Para que as pessoas possam falar, olha, o que eu discuti, o que eu conheci na primeira parte do evento, o que eu discuti na segunda, criou em mim uma semente ou me fez refletir sobre um determinado aspecto, e aí eu transformei isso num jogo independente, ou transformei isso numa pintura, ou num artigo, ou misturei, adotando mesmo a proposta transmídia, misturei esses elementos, e transformei isso numa obra que eu submeti digitalmente. A nossa ideia é abrir um espaço de mostra mesmo, um espaço para que as pessoas possam divulgar suas produções nacionais. A gente quer estimular a reflexão, a produção artística nacional através desses, digamos assim, desse estímulo. E, posteriormente, depois da festa, a gente quer, no site do projeto, que é o experienciastransmídia.com, deixar esse espaço para que qualquer pessoa possa entrar, baixar essas obras submetidas e ter acesso, para que a gente cada vez mais estimule não só, digamos, a produção e a reflexão do que está sendo produzido, mas também a disseminação desse conteúdo. A gente vê que muitas vezes hoje em dia você tem algo sendo produzido, mas você não sabe que aquela pessoa está produzindo uma determinada obra, qualquer que ela seja. Então a gente tem essa preocupação com produção, reflexão, mas também disseminação. E em essência é isso. O projeto digamos, explicado de maneira muito sintética, dividido em 3 etapas. Hoje a gente está na segunda. E agora eu vou deixar vocês com os nossos convidados, que vão poder falar um pouco das suas atividades, o que fazem, e eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, quem quiser começar. Opa, boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença nesse trânsito maluco hoje para chegar aqui. Meu nome é Guto Lins, minha formação é em design. Durante o meu curso de design, de um determinado projeto, eu trabalhei com suporte narrativo, peguei um texto, fiz um livro infantil durante o projeto, isso ainda no milênio passado, nos anos 80. Tive a grata satisfação de poder trabalhar com o texto da Silvia Ortoff, que era uma autora que eu gostava muito. Fiz o livro durante o projeto de faculdade e o livro foi editado depois. E a partir daí eu comecei a fazer literatura para vários autores diferentes, até o momento que eu comecei a botar o meu texto na roda também. E de uns anos para cá, assim, a maior parte da minha produção acaba sendo em literatura, boa parte com textos meus, mas também textos de outros autores. O que eu trouxe aqui foi uma coisa muito rápida, que eu acho que é para a gente engrossar o caldo aqui para essa discussão. Em 2010, o SESC, aqui do Rio, lançou um concurso em cima de produções culturais, que eles investiam em várias mídias diferentes. Uma das mídias
era literatura em que o input era ou um suporte totalmente virtual ou um suporte híbrido, né? Então teve um encontro em 2010 no SESC, eles apresentaram a proposta, eu saí de lá com uma mosquinha, não tinha nenhum projeto para apresentar, até pelo prazo que tinha que apresentar. Fomos buscar algum tipo de narrativa que sustentasse aquele suporte. A pesquisa em termos de narrativa acabamos caindo em tragédia grega, especificamente Eros e Psique, por toda a trama é construída, inclusive, com certos... se escondem e tem um jogo para se conquistar um ao outro, e que tem um happy end no final amoroso, né? Então a gente transpôs Eros e Psique para o século XXI. É uma empresa que chama Afrodite, Recados e Pecados, que o objetivo é juntar jovens amantes. Tem uns slides, podia só passar, tem pouquíssimos slides, mas é só o PowerPoint. Quem é que está com o PowerPoint lá? Ele estava ali engatilhado. Isso. Então, eu passo aqui para cá para a direita? Beleza. Então, essa foi a marquinha que a gente fez, Eros e Psique, que são os dois personagens. Fizemos campanhas virtuais durante o lançamento do livro. O objetivo não é um site de relacionamento. O livro, fisicamente, tinha que atender determinadas... assim, o que a gente queria, né? Que o livro, enquanto objeto, fosse a narrativa utilizada no objeto fosse exclusiva de um objeto. Da mesma forma que a gente tem... Deixa eu explicando melhor. Por exemplo, ele tem uma costura japonesa artesanal, tem uma costura, o livro é todo costurado dos dois lados. Eu trouxe até inclusive alguns exemplares aqui para serem sorteados e distribuídos, para a gente ver como é que vai fazer isso. Mas ele tem uma costura, ele não abre, né? Ele tem uma costura à direita, tem uma costura também. Você tem que rasgar o livro ou cortar ele para abrir. Abriu. Ele tem, por exemplo, papéis diferenciados que só poderiam ser utilizados num livro artesanal, né? Papéis brilhantes, impressões em silkscreen, impressões diversas. Tem vários tipos de impressões diferenciadas, não é uma impressão convencional. A costura japonesa é uma costura artesanal também. Então acabou que o objeto é um objeto artesanal, né? A costura traseira, a parte de trás, dentro da capa do livro, a terceira capa do livro, tem uma senha. A capa do livro é impressa uma a uma. Então tem uma senha exclusiva em cada livro, que é para o acesso à internet, que é o acesso ao complemento dessa narrativa na internet. Usamos todo o embasamento dele foi tudo muito bem embasado, né? O formato dele é em cima de retângulo áureo, a construção geométrica do livro. O padrão tipográfico, tem questões de espelho, tem toda uma dinâmica, por exemplo, alguns efeitos que só são possíveis num livro físico, né? Assim, pesquisamos a produção industrial de um objeto impresso, as possibilidades que ele tem. Facas de recorte, que permitem máscaras que podem ser picotadas e retiradas do livro. Isso aí, por exemplo, é a receita de biscoito chinês, que você tem alguns recados já que você pode colocar, e papéis em branco você pode inventar um outro recado. Você pode mandar uma mensagem de amor por biscoitinhos. Tem alguns dos bilhetes possíveis. Os quatro... a história, a tragédia original, e aí também Psique tem que passar por 4 roubadas, né? Por 4 desafios. Os desafios aí são gráficos no livro. Todos os desafios são explicados com código QR. E então, né, a construção, a arquitetura do papel auxilia a construção da narrativa. Aí, por exemplo, a cobra morde a mão, é o S do Eros mordendo a mão do leitor. Adesivos para serem mandados e colocados, e
mandados. Acho que nem aparece num dos slides, mas tem um papel que é um papel semente também, que é um papel que você pode mandar, a pessoa planta o papel e nasce uma flor, né, que é um papel semente. A tipografia é a tipografia utilizada no templo do Trajano II, é uma fonte clássica, o nome dela é Trajanos mesmo, uma fonte usada pela primeira vez, um desenho ótimo, esculpida no mármore do templo do Trajano II. Essa é a Roma, a entrada, aí você coloca a senha, ela, dependendo da entrada, ela pode variar de cor, cada hora que você entra. Você escolhe se é homem ou mulher para entrar e tem um Pac-Manzinho, tem um joguinho de Pac-Man de entrada. Essas são é uma holding com várias empresas. As empresas têm login e um pouco uma explicação de cada uma das empresas da holding. Tudo, evidentemente, de brincadeira, né? Isso aí é para você construir um recado e mandar um bilhete. Você salva o JPEG ou o PDF e manda para alguém. Então tem já algumas bases, tanto de fundos quanto de padrões tipográficos. Isso também, a empresa Afrodite Recados e Pecados resolve casos de amor, né? Eu cito no livro 2 ou 3 casos, e aí o leitor pode construir casos e votar em caso dos outros, tá até ranqueados, os mais votados, um pode mexer no caso do outro e inventar um caso diferente. Nós estamos falando de beleza. Eros e Psique são arquétipos de beleza. Em determinado momento a gente viu que a gente não tinha condições de colocar esses arquétipos, né? Quem somos nós para dizer quão belos eles eram, né? Então o leitor constrói Eros e Psique, constrói a cara deles. Essa ferramenta de retrato falado, ao passar o mouse é sensível, são 3 áreas, o rosto é construído em 3 áreas, é sensível ao mouse e vai trocando queixo, nariz e boca, fazendo como se fosse um retrato falado. A gente não queria um retrato falado policial, né, que você tem um menu de testas e olhos e tal. E a gente usou como base quadros clássicos, alguns inclusive já eram monstros pela junção, e todos os quadros clássicos utilizados têm ficha técnica deles, onde é que estão, qual é o museu que está e tal, dizendo qual é aquela peça. E também os retratos falados finais podem ser votados, ranqueados, um votar no outro e tal, e quais são os mais bonitos e tal. É isso. Então, só para colocar na roda, na verdade, como o assunto aqui é transmídia também, né? O input para esse projeto foi um prêmio que tinha como objetivo uma mídia, um suporte, uma literatura que o suporte fosse híbrido, internet e papel ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa a ser feita foi encontrar com produtores gráficos e com produtores eletrônicos e discutir quais as formas que a gente tinha, quais os suportes, quais as possibilidades para contar a história. Nada foi de graça, tudo foi em função dessa narrativa. Tá? Então, depois a gente... Todos os livrinhos aqui para distribuir, depois de ver como, e vamos passar a bola.